Há um sonho recorrente que eu tenho desde pequena. Para aí dos meus 6 anos. Sempre que tenho esse sonho, tenho sempre a mesma idade. Já o tive imensas vezes e é sempre o mesmo. Sonho com a minha mãe. Estou no quintal dos meus avós, onde havia um tanque. Ela chama-me e enrola-me numa toalha. Segura-me as mãos e diz que estive demasiado tempo na água. Tenho as mãos enrugadas e tremo de frio. A minha mãe aperta-me no abraço e eu sinto quente. Depois ela começa a brilhar, com pequenos raios de luz que vão ficando maiores e maiores e maiores, e ela transforma-se no sol. A minha mãe já morreu há uns anos. E ainda hoje eu tenho esse sonho. Cada vez que o tenho, sinto tudo como se estivesse lá. Acho sempre que me quer dizer qualquer coisa. Que ela está aqui. O universo, a soma do espaço e do tempo e tudo o que neles existe. Das maiores às mais pequenas formas de energia e matéria, átomos, células, planetas, estrelas, galáxias. E mesmo assim, às vezes sinto-me sozinho. Enquanto o mundo dorme, eu fico acordado. Eu tinha um pesadelo que era cair, eu acho que era cair num precipício, ou cair num abismo. Acordava. Voltei a sonhar com a escada. Uma escada sem fim. E a meio da escada está uma cobra, no meio dos degraus, a olhar para mim. Sonhei que andava com o braço dentro de um tupperware de sopa e inclusive o próprio tupperware e a tampa, porque o tupperware estava fechado, tinha uma forma para caber no meu braço. Pá, não é que eu sonhei que tipo me caíam os dentes. Houve uma cena bué de amarada, parecia que estavam descolados. Uma sensação estranha na boca e quando eu começava a falar, via a cair um a um, ainda tentava apanhá-los assim. O que tens a dizer? É um sonho muito perturbador. À minha frente vai uma freira com um bebê a chorar ao colo. A freira vai apagando as velas e à medida que ela as apaga, eu sinto muito medo. O meu sonho acaba sempre antes dela apagar a última vela. O sonho que eu tive mais vezes foi um sonho em que eu estou no meu quarto e levanto, abro a porta do armário e dentro do armário tem várias máscaras. Eu sei que é a minha cara, mas cada máscara tem um rosto diferente. São várias personalidades, cada rosto representa uma pessoa com uma história e com um sentimento diferente. Eu nunca contei esse sonho, nunca tive muita vontade, porque eu também conheço pouca gente que talvez fosse ouvir o meu sonho. Quando tu estás a dormir, a tua alma sai e vai fazer uma série de coisas. Vais a imensos lados. Vais ao teu planeta, porque nós somos oriundos de um planeta, de uma estrela, de uma constelação.
Este é o meu corpo. O meu corpo sou este. Os meus olhos têm a cor da noite. Com eles, observo os humanos. Eu acredito que através dos sonhos se consiga visitar outras vidas, sem dúvida alguma. E o meu sonho, na minha perspectiva, veio mesmo mostrar isso. Eu estou vestida de bailarina e estou a dançar. Estou em pontas, passear-me pelo o quintal. Tenho um amor tão grande pela dança. Eu creio que esse sonho é uma memória da minha vida passada enquanto bailarina. E eu quero voar e eu consigo levemente voar. E o sonho, eu sempre estou em algum lugar que é lindo, sabe, verde, com flores. No outro dia eu estou muito bem, estou leve, calma, que eu sou um pouquinho estressada. O sonho começa a eu passear num jardim, depois espreitei para uma vista e estava a ver uma praia e depois encontrei as alforrecas venenosas e depois o povo tinha comido as alforrecas venenosas, ficou um polvo venenoso, depois continuei a andar e tinha encontrado um jardim zoológico com dinossauros a fingir e depois fui para a montanha russa do parque de diversões e encontrei uma vista com um castelo. Então, é uma cidade com que eu sonho regularmente, uma cidade que se foi desenrolando, na qual eu volto várias vezes, ou seja, volto a sonhar com aquele sítio, volto aos mesmos lugares. Começa numa aldeia assim mais medieval, em que há casinhas medievais, há uma nora d'água, há um rio. Há um outro sítio que tem um castelo, há um outro sítio que tem chuva intensa, sempre com homens vestidos com um gabardino preto e cartola. Depois há uma praia, uma longa costa que eu percorro constantemente, até que chega ao final do mapa dessa cidade, em que é só uma praça gigante com um claustro enorme. Está tudo cor-de-rosa, um cor-de-rosa salmão, assim um pôr do sol eterno. Vieste só vir os meus sonhos, não foi? Estou-me a lembrar de um. O meu sonho começa por um pesadelo. Eu estou a dormir e começo a sonhar que as paredes do quarto estão todas a escorrer água. Aí eu vejo entrar um homem pela porta dentro, com uma faca na mão. E de repente eu abro um baú e sai de lá imensos esqueletos. Mas são os esqueletos que têm um tipo de osso quase de borracha. Parece que, entretanto, eu também já sou um desses esqueletos. A partir do momento eles começam-se a abrir e começa a sair água, eu sou empurrado do quarto da minha irmã para o corredor e o corredor enche-se de água até acima. E eu tive um pesadelo horrível que eu via aranhas subindo pelo pé da cama. Eu tenho aracnofobia. 1, 2, 3, mas de repente era 1000 aranhas subindo por debaixo da cama. E quando eu vejo, eu acordo meio que gritando, assim, sabe? Resmungando. Porque é um grito que fica entalado e eu não consigo falar. E depois encontrava o meu pai, via o meu pai à minha frente. Assim que lhe tocava, tipo, ele transformava-se num zombie, tipo, nojento, todo verde, tipo, a pingar, tipo assim, uma cena mesmo yuck, tipo reino, estás a ver? Fugia do quarto por uma outra porta, entrava num corredor, ele transformava-se outra vez num zombie, eu fugia para o outro lado e era sempre a mesma ação repetida, tipo, até a exaustão. Este sonho acontece num hotel rural. Há pessoas que posso falar e é seguro, e há outras pessoas que o que elas me estão a dizer é como se matassem. E então eu andava a viajar nesse espaço, nesse hotel, a fugir destas pessoas e a encontrar pessoas que eu possa conversar e sobreviver comunicando com elas. Este começa sempre comigo deitado, a adormecer.
porque eu ouço passos na almofada. Eu grito, mas não se ouve, e tento mexer e não me consigo mexer, e há sempre um vulto que, entretanto, abriu a porta, entrou, fica aos pés da cama, que é para provavelmente estás a curtir com o meu desespero. Eu vou ficando cada vez mais aflito e dá-me uma trolitada na cabeça e eu acordo. Madalena, Tomás, Catarina, Jéssica, Gabriel, Beatriz, Núria, Marta, Adelaide, Cris, Alice, Lucas, Érica, Fausto, Rosa, Tiago, Patrícia, Rafael, Rita, Fábio, Joana, Apolónio, Chico. Eu estava a sonhar que eu estava a casar. Nós colocamos a aliança um do outro. Nós tivemos uma festa bem linda, com luzes, com flores. Eu senti que estava feliz. E o meu sonho também é casar. Todos os dias eu tinha um sonho com essa pessoa na nossa escola e éramos um casal. Nós andávamos de mãos dadas, beijinhos. Eu acordava sempre tipo, ok, foi uma sensação boa, mas não é realidade, foi só um sonho. Estou a andar numa ponte com o ator Daredevil à noite, num cenário meio parisiense, e estamos os dois ultra apaixonados. Só ninguém diz, não é? É aquele apaixonado do início, em que será que está interessado, será que não está? Não sei o que é que se passa com as hormonas de grávida, pode ser. E sonhos muito amorosos. Sou eu e outra pessoa, muito juntos, é quase como se fosse um foco, só em nós os dois, e é o beijo do verdadeiro amor. É quando eu sinto borboletas na barriga e sinto um aperto grande no peito e sinto isso como se não fosse aquela pessoa, eu não tinha chão. Já gostei de alguém, já disse amo-te, já casei, mas nunca senti a sensação que sinto neste sonho, com este beijo perfeito de verdadeiro amor. Que eu não sei se é o verdadeiro amor, mas no meu sonho é. Felicidade, tristeza, desejo, amor, saudade, medo. Também eu tenho medo. Medo de perder alguém, de morrer, do vazio. Durante a adolescência sonhava muitas vezes com a minha avó paterna, que eu não cheguei a conhecer. Mas durante a adolescência ela visitou-me em vários sonhos e sinto mesmo que foi uma visita porque não era o mesmo sonho que se repetia, eram sonhos diferentes em que a presença dela estava lá sempre. Ou estávamos a passear, ou estava com amigos, e até que houve um dia em que esse cenário, digamos assim, foi bastante real, em que ela estava sentada na campa dela, no cemitério, bem vestida, maquilhada, a sorrir para mim, e o sol estava-se a pôr e vinha um raio mesmo, uma luz dourada que lhe batia na cara, e que senti que foi uma despedida daquelas visitas que ela me estava a fazer. E de facto, desde esse sonho, ela nunca mais me visitou. Eu sonhei que o meu avô estava vivo, mas ele não está. Estava a falar comigo, me deu a mão, a rir, a contar histórias de quando eu era pequena.
E agora a minha avó, eu sonhei que ela estava aqui, perto da minha cama, a me acordar. Isso mexe comigo, eu ainda tenho saudades dela. Às vezes eu tenho um sonho que era dos almoços de domingo em casa, porque os almoços de família eram todos os domingos lá em casa. E a minha família, depois que a minha avó foi embora, teve uma ruptura absurda, assim. Então, às vezes eu sonho que estamos lá, que a minha avó tá domingo de manhã preparando o almoço. Eu sinto o cheiro no ar, assim, sabe? Da comida, né? Dela preparando aquele molho. É tão bom, assim, me dá muitas saudades. E é uma coisa que eu não tenho mais. Quantos é que tu já tens gravados? Tipo 1000? Mais. O quê? Impossível. Não, sério. Onde é que tu guardas esses sonhos todos? Guardo um aqui, outro aqui, outro aqui. Tive um sonho e acredito que vais curtir este sonho. Vai para a tua coleção, de certeza. Sonhei que estava num prado e o prado era gigante. Tinha uma linha no horizonte e separava a relva, e a relva tinha um verde vibrante do céu e havia depois o sol, eu conseguia o sentir. Ele estava tímido, mas estava lá. De início não era medo que eu estava a sentir, mas era um pouco de desconforto. Da vastidão daquele prado, porque era enorme e era tipo o ecrã do Windows, estás a ver? E de repente, no meio disso tudo, tu apareces. Eu? A fazer? Estavas só lá, ao meu lado. E de repente, tudo ficou confortável para mim. E nunca me disseste. Porquê é que fazes isso? Tu não sonhas? Nós não dormimos. Não precisamos. Nós quem? Os deuses. E... sei lá. Qual é que é o teu sonho favorito? Gosto muito do sonho de uma miúda que abraçava o sol. E do meu? Do teu também, claro. Nunca ninguém tinha sonhado comigo.